Programa Determinação. Oferecimento. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, queridos telespectadores que assistem este programa. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua audiência, você que tira esse momento para abrir as portas da sua casa para nos receber. Eu sou o pastor Mário Sérgio, da Igreja Batista Aliança de São Mateus, Espírito Santo, e estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Nosso intuito é sempre ter uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para você que nos assiste. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra no livro de Jonas. É isso mesmo, Jonas capítulo 1, que diz assim: Veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem ao seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. O mestre do navio chegou aonde ele estava e disse: Que tens tu, dormente? Levanta e clama ao teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobrevém este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu justamente sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara tu agora, por que causa nos sobrevém este mal? Qual é a tua ocupação? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E que povo pertence a ti? E ele disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhe haviam declarado. E disse-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar cada vez mais estava tempestuoso. E ele disse: Me levante, me lance ao mar, e o mar ficará quieto, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Queridos, essa palavra me chamou muita atenção. Jonas era um profeta de Deus, um homem escolhido, separado, chamado pelo Senhor, um homem que tinha toda uma responsabilidade com Deus, de receber a sua palavra e transmitir aos homens, porque essa é a qualidade de um profeta, aquele que recebe a mensagem de Deus para transmitir para o homem. Naquele tempo, quando Jesus não havia vindo ainda, os profetas que tinham essa total responsabilidade de receber de Deus a sua palavra e transmitir a palavra de Deus para os homens, para levar aos homens aquilo que Deus estava querendo falar, aquilo que Deus estava querendo que os homens fizessem. E Jonas agora recebe de Deus uma palavra para ir à cidade de Nínive e falar a palavra que Deus havia declarado a ele. Só que no tocante, Jonas, ele não cumpre essa palavra. Ele não obedece a Deus dessa vez. Ele decide agora fugir da presença do Senhor. Ele compra uma passagem, não para Nínive, mas para Tarse. Ele desce a Jope, compra uma passagem para poder ir para Tarse, sobe no navio e desce para o porão e vai dormir. Só que lá no meio da viagem há uma grande tempestade. E quando houve uma grande tempestade, os marinheiros se apavoraram e viram que o barco iria se quebrar ou afundar. Então, de repente, um dos marinheiros desce ao porão, encontra Jonas dormindo e dá um chute em Jonas. Jonas desperta e diz: Ei, dormente, que tu estás fazendo? Estamos perecendo diante de uma grande tempestade. Declara-me agora, quem é o teu Deus, de que povo és tu, de que terra tu és? E Jonas se levanta, se identifica, e chegando lá em cima, eles ouviram a tempestade que estava e lançaram uma sorte entre eles para ver quem seria o azarado da turma. E naquela sorte cai justamente Jonas, porque ele que era o cara errado, ele que estava no lugar errado, ele que estava conduzindo aquela situação para a perdição, para a destruição, por causa da sua desobediência. Mas agora Jonas, entendendo isso, ele olha para eles e diz: olha, a sorte caiu sobre mim, e eu preciso declarar: eu sou hebreu, sirvo ao Deus, Criador dos céus e Criador do mar.
E eu sei que tudo isso está acontecendo por causa de mim. Eu desobedeci a Deus, ele declarou para os marinheiros. Então a única solução para resolver esse problema é que vocês me atirem ao mar e o mar com certeza se aquietará. E naquele momento, eles pegaram Jonas e lançaram Jonas ao mar. E o que aconteceu? Diz a palavra que o mar se aquietou na mesma hora. Sabe, queridos, o que eu entendo nessa palavra é que Jonas, por mais que ele era um profeta, por mais que ele recebia a mensagem de Deus, Jonas agora ele toma uma atitude de uma pessoa que ainda não estava totalmente madura. Jonas ainda não tinha uma maturidade necessária. Eu quero falar hoje sobre maturidade espiritual. Quando Jonas percebeu que ele havia falhado, que ele havia errado, que ele havia tomado uma atitude que não deveria ter tomado, ele colocou em risco todos aqueles marinheiros, toda a tripulação daquele navio. Mas ele entendeu que ele precisava mergulhar na maturidade para poder alcançar a misericórdia de Deus. Queridos, quando nós entendemos que nós precisamos ser mais maduros, nós precisamos ter mais maturidade da parte de Deus, para compreender a vontade de Deus para a nossa vida e jamais desviarmos daquilo que Deus tem para nós. Olha só Jonas, um profeta, um homem escolhido, um homem que tinha uma grande responsabilidade de receber a mensagem de Deus e transmitir para os homens. E Deus precisava de Jonas naquele momento. E Jonas não obedece a Deus. Olha todo o transtorno que Jonas está causando. Sabe o que eu entendo? Quando falamos de mergulho, falamos de profundidade com Deus. Quanto mais fundo o mergulho, maior a experiência que eu tenho com Deus. Jonas agora disse, me atire ao mar e o mar se aquietará. Quando Jonas é atirado ao mar, que ele afunda no mar, o que aconteceu? O mar se acalmou. O navio continuou sua viagem, mas Jonas estava afundando no mar. Jonas agora estava num processo de mergulho, mergulhando na maturidade. E nesse mergulho de Jonas, que os marinheiros não estavam mais vendo, o navio já havia ido seguindo a sua viagem, mas nesse momento Deus envia uma baleia que veio a engolir Jonas e levar Jonas para onde Deus queria. Queridos, foi nesse mergulho de Jonas, quando essa baleia engole ele, diz a palavra que ele permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre dessa baleia. E diz a Bíblia que esta baleia, a qualidade dessa baleia, era a baleia conhecida como cachalote, aquela que mergulha nas profundezas do mar, alcançando a lama do mar. A lama daquele mar servia de alimento para aquela baleia. Ela se alimentava ali na profundidade. E foi ali que Jonas estava dentro daquela baleia. Sabe, queridos, eu aprendo que quando nós entendemos que não estamos maduros ainda, mas queremos a maturidade, então nós precisamos mergulhar o mais profundo possível. Sabe por quê? Mergulho raso não traz maturidade a ninguém. Mergulho raso não traz legitimidade no seu ministério. Mergulho raso não vai trazer experiência para a sua vida. Jonas teve que ter um mergulho profundo. Jonas teve que ser engolido por essa baleia e ir o mais profundo possível para ter uma maturidade necessária para continuar sendo profeta de Deus para a sua geração. Olha só, queridos, eu fico vendo, nós estamos vivendo hoje uma geração que precisa de profetas. Uma geração que precisa ter homens e mulheres de Deus que tenham maturidade, que tenham experiência com Deus, que abram a sua boca para falar o que Deus está autorizando, que abram a sua boca para serem profetas de Deus para essa geração. Jonas agora nesse mergulho, ele começa a ter a sua maior experiência com Deus. Foi nesta hora que Jonas aprendeu a ter um clamor direto para com Deus. Diz a palavra que Jonas, nesse momento, ele começa a observar a sua pequenez. Nesse momento, quando ele está mergulhando, ele começa a entender que ele precisava estar mais conectado com Deus naquele tempo. Quem sabe eu estou falando com pessoas hoje, que você está percebendo que você não está tão conectado com Deus. Você está percebendo que você está querendo seguir os caminhos que você quer seguir e não os caminhos que Deus tem para você. A palavra de Deus nos diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos também não são os caminhos de Deus. Você sabe o que impede de você ter o melhor? Não é o ruim, é o bom. O bom é o maior inimigo do melhor. Não é o ruim. Tem pessoas que pensam que o ruim é o pior inimigo do melhor.
Mas não é. O pior inimigo do melhor é o bom, porque quando você acha que está bom para você, você para ou você desvia para o caminho que você acha que está bom e esquece de Deus. Mas quando você entende que só o bom não é o bastante, então você começa a querer o melhor. E o melhor só pode vir de Deus. Como que eu alcanço o melhor? Quando eu mergulho na maturidade. Quando eu mergulho num crescimento com Deus. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu discorria como menino, eu vivia como menino, mas logo que passei a ser adulto, as coisas de meninos eu deixei para trás. Então, amados, a maturidade leva você a ter um raciocínio diante do Espírito Santo de Deus. Leva você a ter atitudes diante da vontade do Espírito Santo de Deus. Nós vemos na Bíblia quantos homens de Deus que precisaram também passar por grandes processos para alcançar a maturidade. Veja você, vamos começar por Moisés. Moisés, para iniciar o seu ministério, levou 80 anos para alcançar uma maturidade. Ele passa 40 anos no Egito, aprendeu tudo dos egípcios, aprendeu tudo que regia a questão de Faraó. Deus agora leva ele ao deserto, 40 anos no deserto, aprendendo a lidar com ovelhas, aprendendo a ter paciência, aprendendo a ter temperança, aprendendo a ter atitudes que levavam ele a agradar a Deus. Chega um momento que ele sobe no monte, o Monte Horebe. E ali, Deus aparece para ele numa sarça e fala com ele. E aí Moisés está preparado? Tô, Senhor. Não, você ainda não está preparado. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás hoje é terra santa. Então ele tira a sandália dos pés e agora ele passa a ser preparado. Ele ouve a voz do mestre. Ele ouve a voz de Deus e Deus diz, olha, você vai voltar ao Egito e tu vais diante de Faraó e irá libertar o meu povo do cativeiro do Egito e transportá-los para uma terra que manda leite e mel, para Canaã. E ali Moisés recebe de Deus aquela incumbência, mas agora Moisés está maduro. Agora Moisés está preparado e ele vai a Faraó e aconteceu tudo que nós sabemos. Então nós vemos que tudo há uma preparação, queridos. Há coisas que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, mas nós precisamos de mais maturidade. Nós precisamos ter mais crescimento com Deus. Se voltar mais para o Senhor, com uma vida legítima no sentido espiritual. Jonas, ele toma uma atitude. Eu preciso crescer com Deus. Eu preciso clamar a Deus. E Jonas chega a dizer, dentro do contexto, que eu clamei do ventre do inferno ao Senhor. E o Senhor ouviu Jonas. Jonas, ele desejou sair daquela situação, mas viver uma vida diferente com Deus. Quem sabe, às vezes você está passando aí por um momento de mergulho, por um momento que está tendo algumas dificuldades. E o mergulho, quando ele é profundo, realmente não é fácil. Mas quando você volta desse mergulho, você volta para o lugar que Deus te quer. Você volta para o lugar que Deus tinha ordenado que você estivesse. Você volta agora para o centro da vontade de Deus. Quem sabe eu estou falando a alguém que está diante desse mergulho. Está na hora de você voltar, está na hora desse mergulho terminar e você voltar mais equilibrado, e você voltar mais maduro, e você voltar mais pronto para ser usado por Deus para esta geração. Para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus, para pregar às pessoas que Jesus Cristo, ele cura, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo e ele leva para o céu. Você precisa crer nessa mensagem, ser mais maduro para poder servir ao nosso Deus. Nós entendemos que quando Jonas, ele mergulha naquele mar, ele entendeu que ele precisava mergulhar. Queridos, não tem como algo acontecer na minha vida, ou eu mergulhar diante daquilo que Deus quer para mim, eu mergulhar no momento que eu sei que eu preciso mergulhar para acalmar uma tempestade. Eu preciso mergulhar em Deus para acalmar uma situação. Porque às vezes a questão não é remar, a questão não é lutar contra o vento, a questão é fazer a vontade de Deus. E Jonas disse, me jogue ao mar, que o mar vai se acalmar. Me mergulhe ao mar, que com esse mergulho eu sei que Deus vai fazer algo por vocês. E quando Jonas mergulha, quando jogam Jonas dentro do mar, diz a palavra que o mar parou, tudo naquele momento se acalmou, a tempestade acabou, e esse mergulho que o profeta deu foi um mergulho para levá-lo aonde Deus queria. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, chega de fugir de Deus. Está na hora do seu crescimento acontecer.
Chega de fugir de Deus. Está na hora da santidade chegar para a sua vida. Chega de fugir de Deus. Está na hora de um verdadeiro adorador nascer de dentro de você ou fluir de dentro de você. Chega de fugir de Deus. Está na hora da sua obediência completa ao Senhor. Chega de viver como menino. Chega de viver, deixa a vida te levar. Isso é para Zeca Pagodinho, não é para você não. Você tem que deixar Deus te levar, Deus te conduzir, Deus te guiar pelos caminhos, pelas veredas de justiça, aonde o Senhor poderá estar cuidando de você. Quem sabe eu estou falando a pessoas aqui hoje, que por um motivo não foram ao caminho que Deus ordenou, mas entrou por um caminho diferente, e isso tem causado grandes males, grandes transtornos, talvez na sua vida, na sua família, no seu trabalho, eu não sei. Jonas causou um transtorno para aquele barco. Olha o que aconteceu. Os marinheiros iam fazer uma viagem como sempre faziam, só que agora tudo está dando errado, e não era para dar errado. Tem uma tempestade, não era para ter tempestade, foi tudo confirmado, o tempo está bom, é o momento de embarcar, é o momento de atracar esse navio, mas por que está dando tudo errado? Eles entenderam, alguma coisa está errada, vamos descobrir o que é. E descobriram que havia um no meio deles que estava fugindo de Deus. Então diz a Bíblia que eles tiveram grande temor de Deus. Só jogaram Jonas porque Jonas disse: ei, eu sou o problema, me jogue no mar que tudo será resolvido. Queridos, nada pode acontecer na sua vida se você não tomar uma atitude. Se você não decidir. Porque quem decide mergulhar na maturidade é você. Quem decide mergulhar numa vida mais voltada a Deus é você. Quem decide com a vida de crescimento com Deus é você. Quem decide uma vida de santidade a Deus é você. Tudo parte de você, não é de mim. Tudo tem que partir de você. E está na hora do seu crescimento chegar. Está na hora da sua vida de santidade chegar. Você quer ver Deus agir? Você quer ver Deus operar através de você? Você quer ver o crescimento vir através de você? Aonde quer que você chegue, o crescimento vai chegar. Você quer ver a santidade fluir através de você? Aonde você chegar, vai fluir a santidade de Deus? Mergulhe no rio de Deus. Mergulhe na vontade de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus criar, gerar maturidade espiritual na sua vida. Hoje eu estou vendo muita coisa acontecendo. Pessoas que não têm maturidade espiritual. Qualquer grito tira ela da presença de Deus. Pessoa que não tem maturidade espiritual, qualquer probleminha lá na sua igreja, na sua comunidade, é motivo de sair. É motivo de abandonar. É motivo de entregar ali algo que você está fazendo para Deus. Ei, para com isso. Chegou a hora do crescimento para a sua vida. Chegou a hora da santidade. Chegou a hora de você olhar para Deus e dizer: Deus, eis-me aqui. Cumpre em mim o teu querer, a tua vontade. Chegou a hora de você tomar essa decisão. Jonas precisou passar por isso para poder ir crescer com Deus. Para poder ele fluir naquilo que Deus tinha para ele. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. É a hora de mergulhar em Deus, é agora. Diga para Deus: Deus, pode me pegar, pode me transportar. Eu quero ir para o lugar que o Senhor quer. E não quero mais saber de ir para onde eu quero. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Deixa eu te falar uma coisa. Você só pode ser feliz se você estiver no lugar que Deus tem para você. Você só poderá ser feliz e realizado se você estiver no lugar que Deus tem para a sua vida. Escute isso. O mar tem ouvidos. O mar tem veias. Escute você que o próprio Jesus chegou para o mar e disse: mar, acalma-te. E o mar acalmou. Então Jonas sabia. Tanto que ele disse: eu sirvo ao Deus, Criador do céu e do mar. Jonas sabia que quando ele caísse dentro do mar, o mar pertence a Deus. O mar tem ouvidos e ouve a Deus. Ele não morreria afogado. Então ele se jogou dentro do mar, pediu que jogaram ele, aliás, porque tudo se resolveria. Ele entendeu isso. Coisa boa é quando você entende que está na hora de mergulhar naquilo que Deus tem o poder. Está na hora de mergulhar naquilo que Deus vai usar para mudar a sua história. Quem sabe você já sabe qual é o caminho a seguir. Você já sabe qual é a atitude a tomar. Está protelando por quê? Jesus está voltando e Ele precisa de você como profeta. Jesus está voltando e Ele precisa de você como boca dEle para falar da sua palavra. Não fuja daquilo que Deus tem para a sua vida. Não fuja daquilo que Deus já determinou que você irá fazer. Se coloque diante do Senhor e diga: Deus, eis-me aqui, conte comigo. Eu quero fazer a diferença na minha geração.
Eu quero ser profeta de Deus de verdade, um profeta de Deus que cresce na maturidade, um profeta de Deus que cresce na santidade, um profeta de Deus que cresce na obediência. É isso que Deus quer de você. Então faça valer, meu querido, a partir de hoje, a partir desse momento, eu estou aqui como profeta, liberando essa palavra para a sua vida. Não é tempo mais de fugir de Deus. Não é tempo mais de comprar uma passagem para o destino que você quer. Está na hora de você cumprir a vontade de Deus. Está na hora de você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus ainda está à procura de um homem. Um homem apenas, ele muda toda a história. Deus, para mudar a história da humanidade, ele precisou de um homem. Foi Adão. Quando ele precisa novamente para mudar a história da humanidade de novo, ele pega um homem, Noé. Para mudar a história de outra geração, ele pega outro homem, Abraão, o nosso pai da fé. Para mudar a história do povo tirado do Egito, ele pega um homem, Moisés. Então, queridos, Deus só precisa de um homem. Deus só precisa de um que se coloque na brecha e diga: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser o teu profeta para essa geração. Eu quero ser o teu profeta para esse templo, para falar do teu amor, para falar da tua palavra. E eu sei que quando a tua palavra é falada, é ministrada, o Senhor que faz a obra, o Senhor que liberta, o Senhor que cura, o Senhor que salva. Então, queridos, receba essa palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa voltar aos braços do Pai. Que você possa retomar a sua vida com Deus e ser mais maduro para servir ao Senhor e fazer a vontade dEle nessa geração. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Que Deus abençoe abundantemente o seu coração. Que você esteja realmente ligado ao Senhor. Que você esteja realmente dizendo: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Veja você que a baleia engoliu Jonas. Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre daquela baleia. Eu acredito que foi um tempo de meditação, foi um tempo de reflexão, foi um tempo de crescimento, foi um tempo de maturidade. Há momentos que Deus precisa que você mergulhe nele para que ele possa gerar tudo isso na sua vida, para você voltar com toda a força e fazer a vontade de Deus. Queridos, fiquem com Deus, beijão no coração de todos vocês, que Deus abençoe. Muito obrigado por você ter nos acompanhado neste momento. Nós vamos agora para um momento de oração que eu quero abençoar a sua vida. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por esse dia, por esse momento que o Senhor nos proporcionou, de poder levar a Tua palavra ao Teu povo, aqueles que nos assistem. Pai, eu creio que cada um que ouviu, entendeu o seu chamado, entendeu que é o momento de se posicionar com o Senhor, entendeu que é um momento de maturidade espiritual. Eu quero declarar e profetizar que o Senhor está levantando profetas nessa geração, para cumprir a Tua vontade e não a deles, para falar da Tua palavra, para ganhar vidas para o Teu reino. Pai, muito obrigado, que o Senhor continue operando maravilhas na vida de cada um, que o Senhor venha estar abençoando cada lar, cada família nesse momento. É a oração que eu te faço, já te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.